O presidente Jair Bolsonaro fez hoje a primeira reunião ministerial. Em pautas, prioridades para os primeiros dias de governo. Vamos então ao vivo a Brasília falar com Joconda Brasil, que está acompanhando toda a movimentação por lá. Joconda, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. A reunião acabou agora há pouco e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez um resumo dessas 3 horas de conversas entre os ministros e o presidente Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni afirmou que os contratos do governo vão ser revisados de aluguéis de imóveis. Segundo o ministro, o governo tem 700 mil imóveis próprios e ainda assim aluga imóveis e que será feito um pente fino nesses contratos. O ministro também afirmou que será feito um pente fino no formato dos conselhos vinculados ao governo federal. Disse que há um volume muito grande de pessoas e esse volume de pessoas, essa estrutura, acaba gerando um alto custo para o governo. Outra medida anunciada pelo ministro Onyx Lorenzoni tem a ver com as indicações para os escalões de segundo e terceiro escalões. O ministro disse que essas indicações, que normalmente são feitas para os estados, só vão ser feitas e autorizadas oficialmente quando um ministro da própria pasta autorizar que a pessoa indicada, de fato, ocupe esse cargo. O presidente Jair Bolsonaro pediu que na próxima terça-feira todos os ministros tragam as propostas mais afinadas, mais acertadas, para que ele possa anunciar o que de fato vai ser implementado nesses primeiros dias de governo. Portanto, na próxima terça-feira haverá uma segunda reunião ministerial. O presidente Jair Bolsonaro criou esse grupo de ministros, é o chamado Conselho de Governo. Esse grupo tem o objetivo de aconselhar, de auxiliar o presidente na elaboração de diretrizes, de ações que vão ser implementadas. Ele é composto por todos os 22 ministros e também pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Essa reunião começou hoje por volta das 9 da manhã. O presidente chegou com antecedência para a reunião. Só a imprensa oficial pôde fazer fotos e imagens do encontro na chamada Sala Suprema. Ainda assim, sem gravar o som das conversas. O objetivo da reunião foi antecipado na véspera pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O governo pretende criar um cronograma de anúncios de medidas que serão implementadas a partir de propostas apresentadas pelos ministros. O pacote deve conter ações para reduzir a estrutura administrativa, cortar cargos comissionados, diminuir níveis de hierarquias nas pastas e práticas para dar mais eficiência aos serviços públicos. Hoje, foi publicado no Diário Oficial a portaria que exonera servidores de cargos comissionados ou que exerciam função de confiança na Casa Civil. Os cargos comissionados, em geral, são ocupados por pessoas indicadas por políticos. Segundo Onyx Lorenzoni, vão deixar a pasta 320 funcionários. O ministro disse que o ato é para despetizar o governo. Na verdade, esse é um ato importante para que a gente possa retirar de perto da administração pública federal todos aqueles que têm marca ideológica clara. Nós todos sabemos do aparelhamento que foi feito, principalmente do governo federal, nos quase 14 anos que o Partido dos Trabalhadores aqui ficou. Isso faz parte um pouco daquela frase que o presidente Bolsonaro dizia na campanha, de fazer a despetização do governo federal. Pela manhã, funcionários do Palácio do Planalto retiraram as fotos do ex-presidente Michel Temer que ocupavam os gabinetes. Elas vão ser substituídas pela foto oficial de Jair Bolsonaro, que ainda não ficou pronta. A nova cara do governo também começa a aparecer do lado de fora da esplanada. A troca do nome dos ministérios que ganharam novas atribuições na gestão Bolsonaro começou a ser feita. O Ministério da Fazenda, que incorporou do Planejamento, parte do Ministério do Trabalho e da Indústria e Comércio, agora é de vez o Ministério da Economia.
O ministro Onyx Lorenzoni falou sobre a exoneração de funcionários de governo que são vinculados a gestões anteriores. Disse que hoje na reunião, o presidente Jair Bolsonaro autorizou que todos os ministérios ajam da mesma forma, de forma semelhante ou de forma ajustada. Outro ponto tratado pelo ministro Onyx Lorenzoni é em relação a uma movimentação que o governo atual considerou como extemporânea, como diferente. Onyx Lorenzoni falou que o governo identificou movimentações de exonerações e de transferência de recursos financeiros que não são comuns e pediu que os ministérios façam um levantamento sobre essas movimentações financeiras, porque o objetivo do governo é saber para onde foi esse dinheiro. Segundo Onyx Lorenzoni, essa movimentação atípica ocorreu nos últimos 30 dias e mais fortemente nos últimos 15 dias. Voltando à questão da ocupação dos cargos nos estados, o ministro Onyx Lorenzoni falou que a ocupação do segundo e do terceiro escalão vai obedecer o mesmo critério usado na composição do governo na esfera federal, no primeiro escalão, ou seja, será um critério técnico. Foram decidido de que nós vamos reproduzir no segundo e no terceiro escalão e depois, nas questões regionais, os mesmos critérios que foram usados para o preenchimento do primeiro escalão. Fundamentalmente serão escolhas e indicações técnicas, respeitando uma afinação, né, com o projeto que nós representamos e que foi o vencedor, né, na eleição desse ano. O próximo compromisso do presidente Jair Bolsonaro é uma reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio Brasileiro, Roberto Azevedo. Na agenda de Bolsonaro também consta hoje uma visita a uma secretaria do Gabinete de Segurança Institucional, que fica num prédio aqui próximo ao Palácio do Planalto. Doni. Gioconda, obrigado pelas informações ao vivo.